A Senhora do Cemitério. Meu nome é Carla e essa história aconteceu em 2008, quando eu tinha 25 anos. Na época, eu morava em uma cidade pequena no interior de São Paulo e meu trabalho como enfermeira me levava a lugares que muitas vezes eu preferia evitar. Um desses lugares era o cemitério local, onde eu tinha que visitar uma senhora idosa que morava sozinha em uma casa bem ao lado do portão principal. A senhora se chamava Dona Maria e ela era conhecida na cidade por ser uma pessoa muito reservada. Ninguém sabia ao certo de onde ela vinha ou por que escolhera morar em uma casa tão próxima ao cemitério. O que eu sabia é que ela precisava de cuidados médicos regulares e eu era a única enfermeira disposta a ir até lá. No começo, tudo parecia normal. Dona Maria era uma senhora gentil, sempre me recebia com um chá quente e um sorriso no rosto. Mas, com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Ela sempre falava em tom baixo, como se estivesse com medo de ser ouvida, e suas janelas estavam sempre fechadas, mesmo nos dias mais quentes. Uma noite, fui chamada para uma emergência. Dona Maria havia ligado para o posto de saúde, dizendo que estava passando mal. Quando cheguei lá, a casa estava escura e a porta estava entreaberta. Entrei e a encontrei sentada na sala, com as mãos tremendo e os olhos fixos na janela que dava para o cemitério. "Tem alguém lá fora?" ela sussurrou, sem tirar os olhos da janela. Fui até a janela e olhei, mas não vi nada. O cemitério estava silencioso, iluminado apenas pela luz fraca da lua. Tentei acalmá-la, dizendo que era apenas sua imaginação, mas ela insistiu que havia visto uma mulher de vestido branco caminhando entre os túmulos. Naquela noite, decidi ficar com ela até que se sentisse melhor. Enquanto preparava um chá na cozinha, ouvi um barulho vindo do quintal. Era como se alguém estivesse arrastando os pés na terra. Peguei uma lanterna e fui verificar, mas, novamente, não havia ninguém lá. Quando voltei para a sala, Dona Maria estava pálida, com os olhos arregalados. Ela apontou para a janela e disse: "Ela está aqui." Olhei para a janela e desta vez vi uma mulher de vestido branco, com os cabelos longos e molhados, estava parada do lado de fora, olhando fixamente para dentro da casa. Meu coração disparou e eu congelei no lugar. A mulher não fazia nenhum movimento, apenas ficava ali, com um olhar vazio e penetrante. Dona Maria começou a chorar, dizendo que aquela mulher a visitava todas as noites, mas que nunca havia entrado na casa. Eu não sabia o que fazer. Peguei o telefone e liguei para a polícia, mas quando os agentes chegaram, a mulher havia desaparecido. Na manhã seguinte, decidi investigar o cemitério. Falei com o coveiro, um senhor já idoso que trabalhava lá há décadas. Ele me contou que, há muitos anos, uma jovem havia sido enterrada naquele cemitério após se afogar no rio que passava pela cidade. Ela havia sido abandonada pelo noivo no dia do casamento e desde então seu espírito vagava pelo cemitério, procurando por ele. Dona Maria era a mãe do noivo, ele disse, com um olhar sério. Ela se mudou para aquela casa para ficar perto do túmulo da moça, tentando se redimir pelo que o filho fez. Fiquei chocada com a revelação. Voltei para a casa de Dona Maria, mas ela não estava mais lá. A porta estava aberta e tudo dentro estava no lugar, como se ela tivesse saído rapidamente. Nunca mais a vi. Anos depois, a casa foi demolida e o cemitério foi reformado. Mas até hoje,
quando passo por lá à noite, sinto um arrepio na espinha. A criança do túmulo. Meu nome é Lucas e essa história aconteceu em 2012. Isso aconteceu quando eu tinha 19 anos. Na época, eu trabalhava como jardineiro em um cemitério antigo no interior do Paraná. O lugar era enorme, com árvores centenárias e túmulos que pareciam ter sido construídos há séculos. Eu gostava do trabalho, mas sempre senti que havia algo estranho naquele lugar. Um dia, enquanto podava as roseiras perto de um túmulo abandonado, ouvi um som de choro vindo de algum lugar próximo. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Parei o que estava fazendo e fui investigar. O som parecia vir de um túmulo pequeno, coberto por uma lápide desgastada. A inscrição estava quase apagada, mas dava para ler. Aqui jaz Joãozinho, 1905-1910. Fiquei intrigado. Aquele túmulo era de uma criança que havia morrido há mais de 100 anos. O choro continuava, baixo e constante, como se viesse de dentro da terra. Tentei me convencer de que era apenas o vento, mas o som era claro demais para ser ignorado. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação estranha. Contei ao meu chefe sobre o que havia acontecido, mas ele apenas riu e disse que eu estava imaginando coisas. No dia seguinte, decidi voltar ao túmulo para ver se o choro continuava. Quando cheguei lá, o som havia parado, mas algo ainda me incomodava. A lápide estava levemente deslocada, como se alguém tivesse tentado abri-la. Resolvi investigar mais a fundo e, com cuidado, empurrei a lápide para o lado. O que vi me deixou paralisado. Dentro do túmulo havia um pequeno caixão de madeira, quase desintegrado pelo tempo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de que ele estava aberto e vazio. Não havia restos mortais, apenas um pedaço de tecido branco, como se fosse parte de um vestido. Naquela noite, decidi ficar no cemitério para ver se conseguia descobrir o que estava acontecendo. Levei uma lanterna e me escondi atrás de uma árvore, perto do túmulo. Por horas, tudo ficou quieto, até que por volta da meia-noite, ouvi o choro novamente. Desta vez, o som vinha de trás de mim. Virei rapidamente e vi uma criança pequena, vestida com um traje branco, parada a alguns metros de distância. Ela estava com os olhos fechados, chorando baixinho, como se estivesse perdida. Meu coração disparou, mas eu não conseguia me mover. A criança abriu os olhos e me olhou fixamente. Seus olhos eram escuros, quase sem vida, e seu rosto estava pálido como a lua. Ela estendeu a mão na minha direção, como se estivesse pedindo ajuda, mas eu não conseguia reagir. De repente ela desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. No dia seguinte, falei com o padre da cidade, que me contou uma história que me deixou ainda mais assustado. Ele disse que, há muitos anos, uma criança havia desaparecido na região e seu corpo nunca foi encontrado. A família, desesperada, construiu um túmulo simbólico no cemitério, na esperança de que um dia ele fosse encontrado. Acredita-se que o espírito da criança ainda vagueia pelo cemitério procurando por sua família. Ele disse, com um olhar sério. Depois daquela noite nunca mais voltei ao cemitério. Pedi demissão do meu trabalho e me mudei para outra cidade. Mas, até hoje, quando penso naquela criança, sinto um arrepio na espinha. O guardião do cemitério. Meu nome é Rafael e essa história aconteceu em 2016, quando eu tinha 24 anos. Na época, eu estava desempregado e aceitei um trabalho temporário
como vigia noturno em um cemitério antigo na região serrana do Rio de Janeiro. O lugar era conhecido por ser um dos mais antigos da região, com túmulos que datavam do século XIX. No primeiro dia, o administrador do cemitério me entregou as chaves e me mostrou o pequeno escritório onde eu passaria as noites. Ele me avisou para não me aventurar muito pelos corredores à noite, dizendo que o cemitério era grande e fácil de se perder. Eu ri da recomendação, achando que ele estava apenas tentando me assustar. Nas primeiras noites, tudo correu tranquilo. O cemitério era silencioso e o único barulho que eu ouvia era o vento batendo nas árvores. Mas na quarta noite, algo mudou. Eu estava fazendo minha ronda habitual, quando ouvi um som de passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. No dia seguinte, decidi investigar mais a fundo. Peguei uma lanterna e fui até a parte mais antiga do cemitério, onde os túmulos estavam cobertos por musgo e as lápides estavam desgastadas pelo tempo. Foi quando vi algo que me deixou intrigado. Um túmulo em particular, localizado em um canto isolado, parecia estar bem cuidado, com flores frescas e uma vela acesa. Aproximei-me e li a inscrição na lápide. Aqui jaz Antônio, o guardião, 1850 a 1905. Fiquei curioso. Quem seria esse Antônio? E por que seu túmulo estava tão bem cuidado? Perguntei ao administrador no dia seguinte, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que não sabia de nada. Naquela noite, decidi ficar de olho no túmulo. Levei uma cadeira e me sentei a alguns metros de distância, esperando para ver se alguém aparecia. Por horas, tudo ficou quieto. Até que por volta da meia-noite, vi uma figura alta e magra se aproximando do túmulo. Era um homem idoso, vestido com um casaco preto e um chapéu de aba larga. Ele se ajoelhou diante do túmulo e começou a sussurrar algo que eu não conseguia entender. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Quando ele se levantou e começou a se afastar, resolvi segui-lo. O homem caminhou até uma parte do cemitério que eu nunca havia explorado, onde havia uma pequena capela abandonada. Ele entrou na capela e eu fiquei do lado de fora, hesitando se deveria seguir ou não. Decidi esperar, mas, após alguns minutos, não ouvi mais nenhum som vindo de dentro. Quando entrei na capela, ela estava vazia. Não havia sinal do homem, apenas um cheiro forte de velas queimadas e um frio que parecia vir do nada. No altar havia uma foto antiga de um homem com um casaco preto e um chapéu de aba larga. Era o mesmo homem que eu havia visto no túmulo. No dia seguinte, falei com um dos coveiros mais antigos, que me contou uma história que me deixou arrepiado. Ele disse que, há muitos anos, Antônio havia sido o guardião do cemitério, um homem dedicado que passava noites inteiras vigiando o local. Ele era conhecido por ser extremamente protetor dos túmulos, especialmente daqueles que pertenciam a crianças. Dizem que, após sua morte, o espírito de Antônio continuou a vigiar o cemitério. Ele disse, com um olhar sério: muitos já o viram à noite, cuidando dos túmulos como fazia em vida. Depois daquela noite, nunca mais coloquei os pés naquele cemitério. Pedi demissão no dia seguinte e me mudei para longe dali, sem olhar para trás. Até hoje, quando lembro daquela figura silenciosa e da capela abandonada, uma sensação de frio percorre meu corpo, como se ele ainda estivesse lá, vigiando cada túmulo, cada alma.